Graça e paz a todos. É com grande honra e alegria que estamos aqui mais uma vez na casa de Deus, prostrando honra e glória ao seu nome. Eu peço aos irmãos que estão aí em suas casas, que peguem suas Bíblias no Salmo 91, salmo bem conhecido de todos, de proteção. Nesse meio momento que nós estamos passando, pedimos sempre proteção a Ele, para que praga nenhuma chegue à nossa tenda e que as bênçãos deles possam vir sobre nós, em nome de Jesus. Então vamos ler. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade deixarei com ele. Vou livrá-lo e cumpri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória, glória a Deus pela sua palavra, pela sua graça sobre nós. Vamos orar, intercedendo ao Pai que Ele nos honre, intercedendo ao Pai que Ele venha nos proteger desse mal, que nós podemos ser agraciados pelo seu poder e pela sua misericórdia. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és o meu Senhor, o nosso Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós estamos seguros, Deus. Nós acreditamos que estamos salvos pelo Teu amor. Tu és bom e as Tuas misericórdias durarão para sempre em nosso meio, Senhor. Pai, eu Te peço, nos guarde de todo mal, nos protege, Deus, dessas pragas. Deus, nos faz ser santos como Tu és. Nos faz ser santos como Tu és. Mostra o Teu poder, mostra a Tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor venha encher o nosso vaso de honra, venha nos sarar, venha nos curar, venha nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, nesses tempos, só a Tua graça, só a Tua graça, Deus. Deus, que nós possamos Te adorar verdadeiros, de corações abertos, para que o Teu Santo Espírito possa reinar dentro de nós. Faz a Tua vontade no nosso meio. Estamos sempre Te adorando, Deus. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és o nosso socorro, Senhor. Tu és o nosso Senhor.
és aquele que me guia, Tu és tudo para nós. Aleluia. Tu és o meu socorro, Tu és o meu Senhor, Tu és aquele que me guia. Tu és o grande eu sou, Tu és aquele que me ama, Tu és o Filho amado. E se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás. Se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás, Senhor. Oh, Senhor. Tu és meu protetor, Tu és a rocha forte, Tu és a minha fortaleza. Tu és o mesmo, Tu és aquele que me cura, Tu és o meu Redentor. Se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás. Se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás. Se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás. Se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás, Senhor. Estás comigo, Pai. Oh, aleluia. Se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás. Se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás. Se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás. Se eu passar pelo vale, não temerei, pois comigo estás, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
aquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Descansarei em Ti, Senhor. Me toma, me toma, me toma em Tuas mãos. Oh, me acolhe, Senhor, a Ti. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos, recaio em
boa noite. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu espero em Deus que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, se preservando, para que em breve nós possamos estar juntos novamente para adorar o nosso Deus. Amém? Nós já louvamos, já entregamos o nosso culto racional ao nosso Deus. E agora é o momento da gente receber da parte dele. Eu peço humildemente que, se possível, você esteja com a sua Bíblia física em mãos. Desligue um pouco os celulares, para que você possa manter o foco somente em Deus nesse momento e naquilo que Ele tem para você. Amém? Nós vamos dar continuidade a série que vem sendo apresentada nos últimos domingos, as cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse, como se chama, e hoje vamos dar continuidade à carta escrita à igreja em Filadélfia. Está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Diz assim o texto: Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu que criastes todas as coisas, Tu que reinas, Tu que és soberano sobre tudo e sobre todos, Te agradecemos, meu Deus, Te louvamos por tudo que Tu és e pela rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de aprender sobre Ti, de estudar as Sagradas Escrituras. Queremos agradecer-te, ó Deus, porque mesmo sendo esse Deus tão grande e maravilhoso, o Senhor se importa conosco, que somos pobres e necessitados. Te pedimos, ó Deus, neste momento, humildemente, que o Teu Espírito Santo povoe totalmente o nosso ser, que a nossa mente, os nossos sentimentos estejam cativos em Ti nesse momento, Deus, para que não percamos o foco. E que a Tua palavra, Senhor, alcance o nosso ser, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Bom, Jesus envia essa carta à igreja que fica em Filadélfia, e da mesma maneira que ele inicia as outras 6, ele inicia também essa. E ele começa essa mensagem dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Ou seja, ao pastor da igreja em Filadélfia, escreva essas palavras. O pastor, aquele que receberia a mensagem e em seguida teria o cuidado, a missão de passar à frente para as suas ovelhas, para a membresia da igreja. E Jesus diz: ao anjo, ao pastor da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. Jesus se apresenta à igreja em Filadélfia como aquele que é santo, aquele que é verdadeiro e aquele que tem em suas mãos a chave de Davi. Vamos ver cada característica,
cada adjetivo desse com os quais Jesus se apresenta à igreja. Primeiro, santo. Santo é nome, título e descrição de Deus. Significa aquele que é separado. Em todo o Antigo Testamento, o próprio Deus, ele se apresenta como aquele que é santo. Eu trouxe 2 exemplos apenas. Um em que ele é apresentado pelo profeta Isaías como aquele que é santo, e depois um outro texto também no livro do profeta Isaías, em que o próprio Deus se apresenta como aquele que é santo. Primeiro, Isaías capítulo 6, no momento em que o profeta recebe o chamado e ele tem uma visão do Senhor assentado em seu trono sublime. E a partir do versículo 2, Isaías diz: acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Um outro exemplo, como eu disse, também no livro do profeta Isaías, aqui o próprio Deus, ele se apresenta como aquele que é santo. Isaías capítulo 43, o versículo 15, ele diz: eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e seu rei. Então perceba que Jesus, ele se apresenta como aquele que é santo. Declarar que Jesus é santo é declarar que Jesus compartilha a vida e ser daquele único que é santo, ou seja, de Deus. Isso quer dizer que Jesus é Deus. Jesus também se apresenta como o verdadeiro. Verdadeiro no grego significa real, autêntico. Ele é a própria verdade. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, o versículo 6, o próprio Jesus, ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Ele é a própria verdade. Ele não é sombra, ele não é imitação. Ele é a própria verdade. Aquele que profere essas palavras à igreja em Filadélfia é aquele que não mente. Mas ele também se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Ora, chave é símbolo de autoridade. Aquele que possui a chave, possui autoridade. E Jesus está dizendo que ele possui a chave de Davi. Esse texto, essa afirmação, ele é uma adaptação, ele tem uma semelhança com o texto que se encontra no capítulo 22 de Isaías também, no versículo 22, no qual o Senhor fala com um servo que será substituído por um outro servo. Este, o último a saber, Eliaquim, que será o novo servo. E o Senhor fala no seguinte, versículo 22 do capítulo 22. Porém, sobre os ombros dele, ou seja, do servo Eliaquim, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. O servo Eliaquim, ele ia ter o poder de ter a chave que daria acesso ou não à presença do rei. Entraria somente aquela pessoa que ele permitisse entrar. Teria acesso à presença do rei somente quem o servo Eliaquim permitisse entrar. Jesus aqui é aquele que possui a chave de Davi. Ele é quem tem autoridade real, final, total, de permitir o acesso à presença do rei. E quem é esse rei? Quem é o rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. E Jesus está dizendo que ele tem a chave de Davi. O único acesso, o único capaz de permitir acesso à presença de Deus, acesso ao reino de Deus, acesso aos céus. Jesus tem a autoridade final
que ninguém pode questionar, que ninguém pode duvidar, requerer. A autoridade exclusiva da chave do reino de Deus está nas mãos de Jesus. Ninguém pode entrar até que Cristo abra a porta. É Ele o caminho. No mesmo versículo em que eu disse agora há pouco, João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, o autor diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele, Jesus, nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Jesus é aquele que permite o acesso à presença de Deus. Ele possui a chave que pode abrir ou fechar o acesso ao céu. Vamos para o versículo 8. Conheça suas obras. Jesus nos conhece, irmãos. Ele conhece o nosso ser completamente. Nos conhece por dentro e por fora. Até pelo avesso. Desde a eternidade. Desde o momento em que nós estávamos sendo formados, entretecidos no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Todos os nossos dias já estão escritos no seu livro. Ele conhece o nosso pensamento, as nossas atitudes, sabe quando a gente acorda, quando a gente deita, quando a gente trabalha, quando a gente descansa. De longe Ele percebe os nossos pensamentos. Ele sabe aquilo que a gente faz quando está sendo observado e quando a gente está sozinho. Ele sabe como a gente caminha, Ele sabe as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos planos. Ele sabe como a gente se comporta numa fila, sabe como a gente se comporta nos nossos pagamentos, sabe como a gente cumpre aquilo que é colocado diante de nós para ser feito. E saber que Jesus nos conhece dessa maneira é algo que a gente precisa refletir. Eu posso ficar tranquila em saber que Jesus, que Deus me conhece dessa forma, ou eu preciso rever os meus conceitos, ou eu preciso mudar a minha maneira de viver, o meu modo de escolher? Precisamos refletir nisso. E Jesus continua: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Como eu disse, Ele nos conhece perfeitamente, e interessante é que todas essas cartas que Jesus escreve às igrejas, se vocês prestarem atenção, as mensagens elas estão inseridas no contexto. Jesus não conhecia apenas a igreja com quem Ele estava se comunicando. Jesus conhecia a história daquela igreja, a cidade, o contexto em que ela estava localizada. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada com uma intenção de ser a proclamadora da cultura grega. Ela estava localizada numa situação, numa região de rota comercial, e que ela fazia fronteira com outras cidades do Oriente. E ela recebeu essa missão de proclamar, de divulgar a cultura e a língua gregas. E diga-se de passagem, a cidade de Filadélfia desempenhou essa missão muito bem. Não é à toa que ela recebeu o nome de Porta do Oriente. Veja só, Porta do Oriente. E Jesus está aqui dizendo que colocou diante da igreja de Filadélfia uma porta que está aberta
que Ele mesmo abriu, só que essa porta não é para que a igreja continue fazendo a mesma coisa ou continue desempenhando a mesma missão que a cidade. Jesus está dizendo, existe uma porta aberta diante de você, que eu mesmo coloquei, para que você, em vez de proclamar a cultura grega, você proclame a cultura do céu. A cultura do céu, a cultura de Deus, o reino de Deus, seja proclamadora do reino de Deus. A porta está aberta. Essa porta é a oportunidade missionária. E Jesus coloca essa porta diante de nós, irmãos. Essa porta está aberta diante de nós, da sua igreja. Temos a oportunidade rica, maravilhosa. Temos o privilégio de sermos embaixadores de Cristo na terra. Podemos pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, falar do amor que nos alcançou na nossa casa, nos nossos vizinhos, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente estiver. Essa porta está aberta. E não é uma oportunidade que nós podemos e nem devemos desperdiçar. O apóstolo Paulo, ele não desperdiçava nenhuma oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo, onde ele estivesse. Veja um exemplo em Colossenses 4. Colossenses 4, a partir do versículo 2. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E ele escreve aos Colossenses, a partir do versículo 2 do capítulo 4. Dediquem-se em oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Paulo tinha consciência do seu chamado, da missão para a qual ele havia sido chamado por Deus. E ele não desperdiçava nenhuma oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo. Por vezes, Paulo esteve preso, mas ele nunca desperdiçou nenhuma oportunidade. Igreja, somos livres no país em que vivemos. Podemos proclamar a nossa fé abertamente. Não corremos o risco de sermos presos, açoitados em praça pública. Não desperdicemos a oportunidade dessa porta que está aberta diante de nós. Vamos continuando. Ele diz mais: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O texto não deixa claro o motivo pelo qual Jesus disse que a igreja de Filadélfia tinha pouca força. Conjectura-se que o fato da cidade de Filadélfia ser a mais jovem dentre as outras, ela é datada a sua fundação entre os anos 159 e 138 a.C. Era uma igreja jovem, era a mais jovem dentre as outras. Esse pode ser um motivo pelo qual Jesus chama a igreja e diz que ela tem pouca força. Talvez fosse esse o motivo, talvez porque também, segundo estudos, os membros a membresia daquela igreja era formada por cristãos escravos, servos, não tinham tanta influência política. O fato é que eles tinham pouca força, mas isso não foi motivo de impedimento para que eles cumprissem o seu chamado. Jesus diz que, mesmo sendo fracos, tendo pouca força, eles guardaram o seu nome. Eles guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. Perceba que o fato de que a igreja em Filadélfia tinha pouca força, como o próprio Jesus afirma, ele parabeniza, porque mesmo diante da dificuldade,
eles guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. O apóstolo Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, a partir do versículo 26. E ele diz: irmãos, pensei no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele, Deus, escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Veja que texto perfeito. Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar aquelas que são fortes. E Jesus está parabenizando a igreja em Filadélfia, porque mesmo sendo fraquinha, ela não negou o seu nome. Ela preferiu ter pouca força e cumprir o chamado e fazer aquilo que o próprio Jesus havia chamado para fazer, e não fazer algo para engrandecimento próprio, carregando nomes de homens. Ele continuou guardando a palavra e não negando o seu nome. E nós, por vezes, reconhecemos a nossa fraqueza diante de Deus. Por vezes estamos em provações, lutas, perseguições, enfrentamos enfermidades, perdas, luto, ondas gigantes, maiores que nós. Mas, quando nós permanecemos fiéis a Cristo, a sua palavra, e não negamos o seu nome, Ele nos parabeniza e continua conosco. Como eu disse, algumas vezes enfrentamos dificuldades e é difícil cumprir o chamado, a missão e pregar o Evangelho quando estamos em meio a adversidades. Mas o interessante e o maravilhoso é que o próprio Jesus, quando Ele nos convidou, sim, porque Jesus é educado, Ele não força ninguém a nada. E Ele faz um convite, Ele diz: olha, se alguém quiser, você não é obrigado. Se você quiser vir após mim, você vai ter que fazer o seguinte: primeiro você vai ter que negar-se a si mesmo. Você vai ter que aprender que no meu reino é tudo ao contrário do que o mundo prega. Você vai ter que aprender a dar a outra face. Você vai ter que abrir mão da sua autossuficiência, da sua arrogância, da sua prepotência, do seu fazer sonhos sem me incluir, do seu planejar sem me incluir. Para você me seguir, você tem que entender que quando se perde, é que se ganha. Vive quem morre. Se você quiser ser o primeiro, você vai ter que ser o último. Se você quiser ser servido, você vai ter que servir. Entendendo isso, venha, tome a sua cruz, viva um dia de cada vez. Uns serão mais fáceis, outros nem tanto. Em todos eu estarei. Siga-me. Não vai ser fácil, mas não desanime não. O próprio Jesus também diz: tenha bom ânimo. Eu venci todas essas coisas. Então, irmãos, se tiver difícil, ainda que a cruz arraste no chão, tenhamos a confiança em Jesus, porque Ele estará conosco. Se mantivermos os nossos olhos fixos no Senhor, também venceremos todas as dificuldades. Amém? E eu queria nesse momento pedir licença para que a gente mude um pouquinho a matemática, a ordem dos números, tá? Nós vamos saltar do versículo 8 para o versículo 10.
porque ele é a continuação do versículo 8. Em seguida nós voltamos para o 9, tá bom? Acompanhe comigo no versículo 10, ele diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Cristo aqui está falando da importância que é permanecer firme, guardar a sua palavra, não negar o seu nome, mesmo diante das dificuldades. Ele diz que, mesmo diante de afrontas, perseguições, calúnias, o fato de nós termos guardado a sua palavra de exortação, ou a sua palavra de paciência, como algumas versões dizem, ele também nos guardará das tentações, das tribulações que virão contra aqueles que zombaram de Deus, blasfemaram contra Ele, escarneceram do seu nome. Nós, que permanecermos fiéis a Ele, estaremos guardados nele, estaremos seguros. Nós que não desistirmos, nós que não olharmos para trás, que não retrocedermos, estaremos seguros nele. Irmãos, não podemos nos envergonhar de falar do amor daquele que nos alcançou, de pregar o Evangelho. Não podemos parar, aconteça o que acontecer. Temos que ser como Paulo, mais uma vez Paulo. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque entendemos que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como vamos nos envergonhar da mensagem da cruz, da mensagem que nos salvou, que nos encontrou, que nos amou, que nos justificou e garantiu a nós acesso a Deus? Houve reconciliação do homem com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho, é a mensagem que não podemos deixar de pregar. A porta está aberta, não podemos nos esquecer disso. E ainda que estejamos em dias difíceis, como os que estamos vivendo, fica mais difícil pregar e falar do amor de Jesus. Às vezes, em outras situações até, as quais eu citei agora há pouco, estejamos com os olhos fixos no Senhor. Ele vai nos socorrer. A Bíblia fala isso. Hebreus, mais uma vez, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 2, verso 16 ao 18, ele diz: porque é claro que não é a anjos que ele ajuda. Ele quem? Jesus. Mas aos descendentes de Abraão. E quem são os descendentes de Abraão? Somos nós, irmãos. Aqueles que entendemos, que aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz. Quando ele morreu para perdoar os nossos pecados, cumprindo as Escrituras. Ele morreu e nós fomos justificados pelo seu sacrifício. Fomos tornados justos diante de Deus por conta do seu sacrifício. Pela fé, é somente pela fé, não é pelo que fizemos ou pelo que ainda vamos fazer. É pela fé. Somos justificados somente pela fé no sacrifício de Cristo. O fato de sermos descendentes de Abraão é porque o próprio Abraão, ele foi creditado, ele foi entendido como justo porque ele creu no Senhor. Ele creu na promessa de Deus. Isso foi creditado como justiça sobre ele. E nós, os que cremos e os que crermos no sacrifício de Jesus, pela fé, e nós que cremos que o seu sacrifício nos justifica, nos purifica, nos santifica e nos aproxima do nosso Deus, nós somos os descendentes de Abraão. Não tem isso tudo no texto. Continuemos. Por essa razão, vamos recomeçar. Porque é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo.
porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A Bíblia explicou porque que mesmo diante da dificuldade, mesmo sendo perseguidos, mas guardando a sua palavra e não negando o seu nome, Jesus também não nos negará. Ele nos guardará da hora da provação que está por vir. Amém? Podemos agora voltar para o versículo 9, que diz: veja, o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos? Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. A igreja, por muito tempo, sofria perseguições por parte dos judeus. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E nós, consequentemente, os que viéssemos a crer no seu sacrifício, não teríamos parte na herança de Deus. Pois o povo de Deus era somente Israel. E nós conhecemos a história relatada em todo o Antigo Testamento, em que o povo de Israel, ele realmente era o povo amado de Deus, mas por tantas e tantas vezes eles se afastavam de Deus, eles pecavam contra Deus e eles começavam a sofrer. Quando eles percebiam que o seu sofrimento era por conta da distância do Senhor, eles se arrependiam, se reaproximavam, Deus os perdoava e bastava algum tempo e tudo aquilo recomeçava. Quando do sacrifício de Jesus, quando Ele morreu por nós, nós os que cremos, a partir daquele momento, temos acesso a Deus e podemos ser chamados filhos de Deus. Temos parte da herança, somos o novo Israel de Deus, a igreja do Senhor. E é isso que Jesus está dizendo. Não é que os judeus irão se curvar diante da igreja, mas eles irão se curvar, irão se prostrar aos pés de Jesus Cristo e reconhecer que Jesus nos amou, a nós, a nossa igreja, nós os que cremos nele. E nos arrependemos de tudo aquilo que vivíamos antes de termos um verdadeiro encontro com ele. Quando entendemos o seu sacrifício por nós. Somos herança de Deus, sim. Versículo 11. Venho em breve. Mais uma promessa de Jesus ao seu povo. E quando Jesus diz, eu venho em breve, essa afirmação, perceba que não existe dúvida. Perceba que não existe uma possibilidade. Não é que talvez ele venha. Ele não diz, olha, pode ser que eu venha em breve. Não. Ele diz, eu venho em breve. Jesus está voltando, irmãos. Sim, ele está voltando. E essa afirmação, ela tem duas vertentes. Ela serve de advertência para aqueles que ainda estão despreocupados, estão relapsos, achando que não vai ser nessa geração, só vai ser daqui a tantos anos, dá tempo de se consertar. Não, vou viver minha vida, depois que eu conquistar tudo aquilo que eu pretendo, aí... E também tem a vertente daqueles que entenderam a mensagem e que desde o momento em que disseram sim e passaram dia após dia a tomar sua cruz e a seguir a Jesus, isso é regozijo, é alegria, é esperança. E ele diz mais, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, Jesus está dizendo, Filadélfia, crentes em Filadélfia, Igreja Luz do Mundo, você não precisa inventar a roda todos os dias. Retenha o que você tem, do jeito que você está fazendo, guardando a minha palavra de exortação, não negando o meu nome, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo tendo pouca força. Continue assim, não mude. E ele diz,
mais uma vez, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Outro momento para a gente refletir, irmãos. Como é que você está servindo ao Senhor? Como é que você está cumprindo o seu chamado? Como que você está aproveitando essa porta aberta que está diante de você? Como que você está administrando os bens que Deus tem colocado nas suas mãos? Existem 2 tipos de servos relatados na Bíblia. Aquele que é mau, aquele que é infiel, chamado de maldito pelo profeta Jeremias, no capítulo 48, versículo 10. E tem aquele que é chamado de bom, fiel. O que você ouvirá de Jesus quando Ele voltar? Que serviço você vai entregar a Ele? Como que você vai prestar contas diante de Deus daquilo que Ele colocou na sua mão? De cada oportunidade, talento, dom que Ele deu para você servi-lo. É mais um momento para a gente refletir. Como que eu tenho servido a Deus? Tenho sido relapsa? Tenho trabalhado para o Senhor relaxadamente? Ou eu tenho servido ao Senhor com esmero, com zelo, com amor, com responsabilidade? Precisamos refletir sobre isso. O que nós ouviremos de Deus naquele grande dia, quando nós prestarmos contas a Ele? Ouviremos de Deus que fomos servos maus e infiéis, e até aquilo que a gente nem tem será tirado de nós? Ou ouviremos dele que fomos servos bons, fiéis, que fomos colocados sobre o pouco e Ele nos colocará sobre o muito e entraremos no gozo do nosso Senhor? Vamos refletir sobre isso, irmãos. Essa coroa, o único que pode tirar de nós é aquele que a colocou sobre nós. Tomemos cuidado para que não perdamos o privilégio, a honra que é poder servir a Deus, para que Deus não tire de sobre nós esse privilégio e coloque sobre aquele que teria mais amor, mais zelo e responsabilidade em fazê-lo. Mas vamos continuando e estamos caminhando para o final, graças a Deus. Jesus diz assim no versículo 12: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Chegaram as promessas. Já surgiram outras promessas nesse texto, não sei se você percebeu. Mas agora chegaram as promessas eternas. Incríveis, profundas, como a palavra de Deus é. E primeiro ele diz: farei daquele que vencer, daquele que permanecer, daquele que não negar o meu nome, daquele que prosseguir mesmo diante das dificuldades. Farei dele coluna no santuário do meu Deus. A cidade de Filadélfia, ela ficava localizada numa região onde aconteciam muitos terremotos, tremores de terra. E a cidade havia ficado em ruínas por algumas vezes. Muitas pessoas nem arriscavam mais morar na cidade. Muitas delas moravam do lado de fora, moravam em tendas. Aqueles que ainda escolhiam ou optavam por viver na cidade viviam em pânico, para que ao sinal de primeiro tremor de terra eles pudessem fugir. Jesus está dizendo: vocês não vão precisar sair. Eu farei de vocês coluna. E para que serve uma coluna? Para dar sustentação. A coluna, ela é firme, ela dá firmeza, ela dá sustentação. E Jesus está dizendo: você estará sempre. Ele diz: dali ele jamais sairá. Você estará para sempre no santuário do meu Deus. Você estará ali inabalável.
imóvel, firme. Você não sairá de lá. Você não vai precisar ficar do lado de fora do santuário, da cidade, olhando se pode voltar ou não. Não, você estará lá. Jesus diz: escreverei nele o nome do meu Deus. Eu gostaria de fazer uma comparação, dadas as devidas proporções, mas para que fique simples da gente entender. Sabe quando um senhor marca o seu escravo, o seu servo? Sabe quando um boiadeiro marca o seu rebanho? Nós teremos a marca de Deus, irmãos. Teremos um dono. Saberão que pertencemos a Deus, o Senhor. Nós, os que formos fiéis, teremos a marca de Deus, o nome de Deus em nós. Jesus diz também que escreverei nele o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E eu pediria a você, passe algumas folhinhas da sua Bíblia. Apocalipse 21. Esse texto você precisa acompanhar comigo, para que os seus olhos vejam e o seu cérebro memorize. Isso é mais fácil de memorizar quando os nossos olhos veem. Apocalipse 21, e João continua descrevendo o que ele vê, o apóstolo João. E no versículo 1, capítulo 21, ele diz: então vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, veja as iniciais maiúsculas. Que cidade santa é essa? A nova Jerusalém. Perceba que o texto ele se repete. Que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O apóstolo João continua: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, preste atenção, irmãos, no que é que essa voz dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ele quem? Deus. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Mas tem mais, irmãos. Versículo 4. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque a antiga ordem já passou, e isso pertencia àquilo que não existe mais, ao velho céu e à velha terra. Isso já passou, não pertence mais à cidade santa, à nova cidade de Deus. Vamos ler o versículo 5? Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Não são algumas, não é boa parte das coisas, são todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Queridos, tudo que Deus disse se cumpriu. Tudo o que Ele profetizou se cumpriu. Aquilo que não se cumpriu ainda se cumprirá. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Portanto, acreditemos nessa promessa de que teremos livre acesso à cidade de Deus. Teremos o ingresso, poderemos entrar na cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Mas tem mais, irmãos.
Jesus escreverá naquele que for fiel o seu novo nome. A cidade de Filadélfia, por 2 vezes, mudou de nome ou recebeu um novo nome em homenagem a 2 imperadores que ajudaram a cidade a se reerguer diante das ruínas causadas pelos terremotos. A primeira vez que ela teve um novo nome, ela passou a chamar-se Neo-Cesareia, ou Nova Cidade de César. Outra vez, em tempos de outro imperador, passou a chamar-se Flávia, devido ao segundo nome ou um sobrenome desse outro imperador que era Flávio. Mas ela nunca deixou de chamar-se Filadélfia. Jesus está dizendo que, além do nome de Deus, o nome da cidade de Deus, Ele também escreverá em nós, os que permanecermos fiéis, o seu novo nome. Apocalipse 19, somente o versículo 12, diz o seguinte: seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só Ele conhece e ninguém mais. Irmãos, teremos o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, o novo nome de Cristo. Isso significa que nós pertenceremos para sempre a Deus, a Cristo e a seu povo. Receba essa promessa, irmãos. Receba essa promessa. Permaneça. Não desista. Não retroceda. Não olhe para trás. Não negue o seu nome. Guarde a sua palavra. Veja as promessas que Ele tem para nós. Eu gostaria de encerrar com o versículo 13, que diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essas cartas, elas não foram escritas exclusivamente para aquelas igrejas. Essas mensagens são para nós. Por mais que sejam promessas, nossa, eu não consigo acreditar, de tão incríveis que são. Elas são para nós. E de repente você pode até pensar: então, já que você está dizendo que essas promessas, que essas mensagens também são para mim, então eu fico com a mensagem que Jesus escreveu só para Esmirna e Filadélfia, tá bom assim? Das 7 igrejas, irmãos, apenas duas, recebem apenas elogios da parte de Deus, a saber, Esmirna e Filadélfia, que foi a que a gente viu hoje. Outras 3 recebem críticas e elogios. Aliás, outras 4, desculpa. Vai ter uma, irmãos, que não vai receber elogios da parte de Deus, que vai ser Laodiceia, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Por que tanto a mensagem das promessas belas, quanto as críticas que o Cristo ressuscitado também escreve para outras, são para nós? As promessas servem como um ânimo para nós, renova a nossa esperança, nos faz prosseguir, nos faz permanecer. As críticas fazem com que nós esquadrinhemos o nosso ser, olhemos para dentro de nós. Não é para olhar para o irmão, é para olhar para dentro de nós. Temos a oportunidade de rever os nossos conceitos, ver onde estamos errando, ver onde estamos pecando, ver onde estamos desagradando a Deus e nos corrigir, porque ainda é tempo, a porta está aberta. Que nós possamos receber essa mensagem, porque Deus é o mesmo, Ele não muda, bem como a sua palavra também não muda, ela continua atual e ela é para nós, irmãos. Amém? Eu agradeço
pela oportunidade. Eu espero em Deus que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como ela falou ao meu coração. E me fez rever conceitos. E me fez olhar para dentro de mim para saber onde eu estava errando. Então, que você possa receber da parte de Deus nessa noite. Amém? Vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade rica e maravilhosa de ouvir a tua voz falando conosco, Pai. Sim, porque a tua palavra é a tua voz, Senhor. Pedimos perdão pelas vezes que não cumprimos o chamado, Deus, que o Senhor colocou diante de nós. E nós te pedimos, Pai, que aquilo que nós não estivermos conseguindo enxergar, os erros, os tropeços, que não estivermos conseguindo enxergar, Deus, nos mostre. Nos ajude, Deus, a prosseguir, a não olhar atrás, a não desistir, mesmo diante das dificuldades, das perseguições. Nos ajude a guardar a tua palavra de exortação e não negar o teu nome, Senhor. Aplica essa palavra ao nosso coração, Deus, e nos ajude, Pai, a colocá-la em prática. Porque a tua palavra também diz que aquele que ouve a tua palavra e não pratica é semelhante àquele que contempla o seu rosto no espelho, mas basta deixar de se olhar e ele se esquece do seu semblante. Não permite, Deus, que seja assim conosco. Aquilo que é necessário que nós mudemos, nos ajude, Deus. Aquilo que estamos fazendo e que agrada o Senhor, nós te agradecemos porque isso vem de ti, porque tudo é para ti, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa oportunidade, Deus. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Deus, Pai. Amém.